Oi meninos, tudo bom? Nós vamos hoje entrar no módulo 2, Religião, Valores e Princípios. É no mesmo livro, tá? De vocês, é a continuação do livro. Capítulo 1, no caso, o primeiro capítulo do módulo 2, nós temos aqui as tradições religiosas, representantes e líderes. Atividade, páginas 52 e 53. Nós vamos ver sobre as lideranças, sobre as pessoas que fizeram um referencial maior a outras pessoas, tá? O objetivo da nossa aula de hoje é isso, mostrar um pouquinho dessas lideranças. Mas, inicialmente, a introdução aqui, ó, desculpa, nós temos líderes são importantes em diversos setores da vida social. Eles motivam e orientam as ações de pessoas, além de servirem de referência para o grupo. De fato, né? Nós temos lideranças em tudo. Na sua família tem liderança, na sua sala de aula, até no grupo de WhatsApp nós temos, né, os administradores, as pessoas que estão mais à frente e tudo mais. Isso é inerente à sociedade, os líderes. E também quer mostrar aqui que existe a liderança na parte religiosa. Assim como existe na social, existe nas religiosas. E isso é muito fundamental, isso é muito importante. Você conhece algum desses líderes religiosos? Temos aqui ó, a reunião em 2014 no Vaticano, né, o Papa reuniu algumas das lideranças mundiais falando sobre religião para discutir alguns assuntos sobre a valorização da vida. E ele quer saber, isso aqui é do livro de vocês, tá? Quer saber se você conhece alguns, consegue identificar pela roupa ou algo parecido, né? Veja aí um tempinho se você consegue reconhecer alguns líderes. Juro que eu não sei quem é esse homem aqui atrás, tá? Não teria resposta para ele. Continuando, né? As lideranças espirituais. As religiões desempenham um papel fundamental nas culturas e nas sociedades, mesmo em meio às suas eventuais contradições. Faz parte dos princípios de muitas tradições religiosas defender os direitos de todos, em especial dos mais pobres e excluídos, esforçando-se para que haja justiça social e diálogo entre os povos, assim como afirmar a importância de cuidar do planeta e preservar todas as formas de vida. Além disso, elas buscam promover valores humanos universais como a solidariedade, a ética, o respeito, a liberdade, a compaixão, a paz e a aceitação das diferenças, essenciais para que as pessoas se vejam como parte de uma grande família. Em resumo, toda essa parte, né, as lideranças elas têm essa missão de promover, de ver essa organização usando a ética, o respeito, a liberdade, a compaixão, a paz, para que todos nós, o mundo inteiro, se veja como uma família e não como seres diferentes, como pensamentos diferentes. É lógico que existem religiões diferentes, com rituais diferentes, com ideias diferentes, crenças diferentes, mas mesmo assim todos devem respeitar uns aos outros, né? Porque isso faz parte da humanidade. Ser humano é ser família, ser irmão. Todos nós que somos da mesma espécie, que vivemos na mesma terra, no mesmo planeta, devemos nos respeitar. Muitas lideranças têm esse papel de ensinar isso aos outros. Bem, então vamos ver aqui alguns exemplos de líderes religiosos que viveu aqui na Terra normal, né? Não são divindades, tá? São pessoas como nós que tiveram aí alguns seguidores, que algumas pessoas gostaram do que elas fizeram e acabaram sendo uma liderança. Alguns bem conhecidos, né, mundialmente, outros nem tanto, mas enfim, vamos conhecer aqui alguns. Fundador do budismo, Siddhartha Gautama, antes de Cristo, nasceu príncipe e renunciou à vida de riqueza material para ir em busca da verdade. Após um longo período de meditação, entre outras práticas, atingiu a iluminação espiritual. Passou então a chamar-se Buda, que significa desperto, dedicando o resto da vida a transmitir sua experiência. Buda não é como se fosse. Hoje é como se fosse um deus, mas antes não, era uma pessoa, nasceu príncipe, ó, falou aí, né, sobre a biografia um pouquinho. Depois de um tempo que atingiu a iluminação espiritual, e as pessoas viram ele, depois de certo tempo, como esse ser, esse líder, muito mais do que as outras pessoas. Não como um ser mais comum, mas como algo já espiritual, como um ser que que despertou e que conseguiu a iluminação espiritual. Um segundo exemplo de liderança, né, nós temos aqui
No confucionismo, praticado principalmente na China, o líder religioso e fundador chamava-se Confúcio e viveu no século VI a.C. Ele fundamentava sua crença nas relações sociais com o resgate de valores perdidos pelo ser humano. Esses valores permeavam as relações familiares, o, o respeito aos mais velhos e o cuidado com os filhos. Para ele, a religião acontecia por meio de um comportamento exemplar, ou seja, a doutrina se concretizava muito mais por gestos do que pelas palavras. O que eu acho interessante aqui, gente, no confucionismo é porque é algo simples, algo que deve ser feito, ser visto como básico. Esse líder religioso, né, que todos acreditavam que ele era especial, que tinha algo a mais, que era um exemplo. De fato, poderia até ser um exemplo, mas eu me impressiono como é tão simples, como é tão comum o que ele buscava. Todos nós temos uma missão, gente. Isso aí é muito simples. Esses valores familiares, o respeito aos mais velhos, isso é tão simples que a gente não precisa de alguém para nos mostrar isso, para nos espelhar, para ser o nosso espelho, nossa referência. Não que eu esteja criticando, quero que vocês entendam. Eu só quero que vocês entendam que algo tão simples, né, muitas vezes as pessoas tem que alguém fazer primeiramente para que outras pessoas despertem. Não, aquela pessoa está fazendo uma coisa que todos deveriam fazer, então vou seguir. Para mim é meio sem lógica, porque na minha concepção todos devem fazer o bem, independente de qualquer pessoa, tá? É isso que eu quero passar para vocês. O terceiro exemplo, né, já falando do hinduísmo. No hinduísmo, Shankara, grande líder espiritual indiano do século IX, ensinou que a verdade só é conquistada pela meditação sobre o amor divino e que a liberdade se dá na prática do altruísmo, ou seja, ajudar as outras pessoas. Sua atitude de denúncia se deu em oposição ao sistema de castas, que pauta as relações sociais da Índia até nos nossos dias. Você já deve ter visto, né, como funciona a sociedade na Índia, você já viu em algum lugar, documentário, jornal, em outras disciplinas, que as castas existem, são separações da sociedade, onde as pessoas têm um privilégio maior, dependendo se a casta for maior, são os níveis de importância dentro da sociedade. Os intocáveis, as pessoas que devem ter os comércios, que são as puras, que são as impuras. Se você nascer naquela casta, você não pode automaticamente mudar, você já está preso ali. É uma o seu destino é aquele, tá? Infelizmente ou infelizmente, mas é assim na Índia. Então, Shankara, ele não apoiou isso. Na verdade, ele foi pelo contrário, né? Ele queria que isso acabasse, queria que todos se ajudassem, todos tivessem vivessem na harmonia. Tá? Então, para muitos, ele foi um líder. Ok. Outros líderes religiosos, agora mais do nosso tempo, né? Falando aqui a nível nacional. Temos essa primeira, que é a Maria Escolástica. Ela foi uma ilorixá, mãe de santo, mulher que administra terreiro de candomblé. Ela lutou contra essa questão do preconceito, enfrentou o preconceito, discriminação da própria religião do candomblé. De Salvador, viveu em Salvador, conhecido também como Mãe Menininha, né, para essas pessoas, para as pessoas da Bahia, na verdade, muitas pessoas de Candomblé, de todo o país. Ela é uma referência, é uma liderança. Temos aqui embaixo, bem famoso, né, o famoso Chico Xavier, foi um dos médiuns mais importantes do Espiritismo e psicografou diversas obras. O médium fala aqui, ó, segundo o Espiritismo, pessoa capaz de se comunicar com os espíritos, e psicografar é escrever algo ditado ou sugerido por um espírito. Ele, desculpa, não sei se vocês viram em outras fontes, mas sempre aparece ele, Xavier, com a mão aqui na testa, né, escrevendo, que é representando que ele está recebendo uma mensagem, e o espírito está transcrevendo, está escrevendo lá, psicografando o que esse espírito quer dizer para alguém. Tem muitos livros dele referente a isso. Isso foram psicografados por outras pessoas, né, por espírito. E ele teve apenas a função de escrever. Este é Chico Xavier, também uma liderança para
os espíritas. Esses são bem famosos também, mas não no nível nacional, né, nível internacional. Martin Luther King foi um pastor protestante, ativista político que lutou pela igualdade entre negros e brancos nos Estados Unidos. Suas atitudes e seus discursos para a conquista de direitos civis dos negros baseavam no princípio de não violência e do amor ao próximo. E aqui temos um pouquinho de dois papas, né, no mundo católico. Foram os papas Leão XIII, que por meio da sua encíclica, um documento que só ele pode escrever, defendeu os direitos dos trabalhadores, e também o Papa Francisco, que hoje ele vem, sobretudo, a defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, assim como a acolhida aos refugiados. É um pouquinho sobre essa questão católica, tá? Para finalizar, fazer um resumão geral, nós vimos alguns líderes religiosos, vimos o que significa liderança, vimos que é importante, e eu espero que você tenha uma liderança a seguir, ou, se melhor ainda, né, que você seja um líder, um bom líder da sua casa, que as pessoas possam inspirar em você. E o meu conselho para este dia é: sorria, cuide-se, ame-se mais, tá? E tenha um excelente dia. Até breve.